Bom dia! Que a santa paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a sua família. E hoje eu quero compartilhar com você como viver o chamado de Deus, como você deve se envolver com a obra de Deus, com aquilo que Deus tem confiado a ti, como você deve ouvir a tua voz. Você precisa buscá-lo primeiramente com intimidade. Tendo intimidade com o Senhor através da oração, você vai aprender a cada dia, aprender a discernir o chamado de Deus na tua vida. Você precisa estar atento aos sinais dele, os sinais a qual ele colocará aí dentro de ti. É no caminho de Jesus, é no caminho de Deus que nós aprendemos o chamado a qual ele tem para conosco. E isso é um processo onde você deve se entregar cada vez mais, fazer algumas renúncias e se colocar à disposição ao serviço do Rei, a obra dele, onde você vai reconhecer os seus dons, os dons espirituais e talentos, a qual ele tem colocado aí dentro de você, para você ter esse desejo, essa alegria, esse prazer para realizar o serviço do reino. Deus não nos dá um chamado para que nós venhamos ficar sentados de braços cruzados, não. Ele convoca o teu povo, ele chama a tua igreja para perto, para juntos ganhar almas para o teu reino, almas que estão sedentas para ouvir a voz de Cristo Jesus. E o Senhor, ele conta comigo e com você. Então eu quero passar para você passos para você viver o chamado de Deus na tua vida. O primeiro passo, ouvir a voz de Deus. Isso requer um coração atento e sensível à voz de Deus, que pode ser ouvida através da oração, da leitura da Bíblia e através de outras pessoas. Sim, o Senhor poderá usar alguém para chegar até você e falar do seu chamado, da obra que ele tem para realizar na tua vida. Esteja atento à voz do Senhor. E quando você se atenta à voz do Deus Todo-Poderoso, cuidado. O inimigo, ele vai vir, ele vai sempre querer vir para tirar o nosso foco desta voz de Deus. Ele vai sempre querer trazer para nós outras vozes, para nos confundir. Preste atenção. Qual voz você está ouvindo agora? Será que não é a voz do desânimo? A voz do medo? Do desespero? Você precisa agora ver e rever quais são os tipos, quais são as vozes que você tem escutado. Será que verdadeiramente você tem ouvido a voz do Senhor? Porque se você está buscando Ele em oração, não temas. Porque acontece muito isso também. O inimigo, ele vem lançar na nossa mente a dúvida. Você está orando, buscando o Senhor, confirma você que Ele quer te usar. Ele tem um chamado para a tua vida. Mas o inimigo, ele vai sempre tocar onde é seu ponto mais fraco, para você achar que não é a voz de Deus, que não é o Senhor Todo-Poderoso, não é o Espírito Santo falando com você. E sim, a voz do diabo, ele vai trazer alguns tormentos para você desistir. Pois bem, se você está buscando ao Senhor, clamando, se separando e buscando mais e mais através da oração, o Espírito Santo certamente não deixará você confundido. Amém? O segundo passo é buscar intimidade com Deus. Dedique tempo de oração, a leitura da Bíblia e comunhão com os outros cristãos. Comunhão com os outros irmãos. A intimidade com Deus nos ajuda a discernir os seus planos e propósitos para a nossa vida. Temos que ter uma dedicação
buscar mais ao Senhor através das nossas orações. É orando, é rejeitando a velha criatura a cada dia. Ei, não tem isso. Eu aceitei Jesus hoje, salvo para sempre, não. É uma conquista diária. É um novo nascimento todos os dias. É vencer a velha criatura e ela todos os dias quer reinar sobre nós. Ela quer manifestar a tua vontade, a tua posse sobre nós. Mas nós venceremos através da oração, através da meditação da palavra de Deus. E com comunhão, irmãos, tente ter comunhão com os irmãos, com o seu próximo. Vamos deixar de lado o espírito de contenda, o espírito de competição. Isso nos afastará do projeto de Deus. Isso pode paralisar o chamado de Deus na nossa vida. Por quê? Se não temos comunhão com os nossos irmãos, que vemos, que estamos constantemente com eles, como teremos comunhão com o Pai? Se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, a qual vemos, está na Bíblia, como vamos amar o Senhor, a qual nós não vemos? Precisamos pensar nisso. O terceiro passo é discernir o chamado. O chamado de Deus pode se manifestar de diversa forma, seja em um ministério específico, em um trabalho, em relacionamentos ou em qualquer área da vida. A importância de buscar discernimento através da oração e da orientação de líderes espirituais. O chamado de Deus pode se manifestar de várias formas, seja no ministério, seja também em um trabalho, em um relacionamento. Deus, ele pode levar ele pode te levar a cumprir um chamado de libertação, um chamado a qual ele vai confiar a ti também, um chamado a qual vai conseguir apaziguar conflitos. Vai ter chamados a qual Deus vai confiar a ti, um chamado de pregação, de exaltação, de levar pessoas a ter comunhão com o teu Santo Espírito. Só Deus sabe, mas você precisa discernir qual é a área que Deus quer te usar, qual é a área que Deus tem confiado um chamado na tua vida. Muitas das vezes você não vai ter a oportunidade de pregar no altar, mas você vai ter a oportunidade de pregar nas ruas, para aquele teu vizinho, para o teu parente. Muitas das vezes Deus vai te levar para outras nações. Então você precisa pedir ao Senhor o discernimento do teu chamado. O quarto passo, renúncia e entrega. Isso aqui se torna um pouco difícil. Se torna um pouco difícil para quem está em cima do muro, para quem ainda não se decidiu viver conforme o querer de Deus. Viver o chamado de Deus, muitas das vezes, exige renúncia de coisas que podem nos afastar dos seus propósitos. Viver o chamado de Deus, muitas das vezes, exige renúncias de coisas que podem nos afastar dos seus propósitos. É preciso estar disposto a abrir mão quando for necessário para seguir o que Deus tem para nós. Como eu disse, irmãos, é algo que não é tão fácil. Você renunciar os prazeres desse mundo, renunciar a tua carne, os seus desejos, não é fácil, porém é possível e vale a pena, irmãos. Quando nós começamos a renunciar ao nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, nós conseguimos caminhar em direção ao propósito a qual Deus tem para nós.
Você não pode viver tão somente inclinado aos prazeres da carne, aos prazeres desse mundo. Se você quer cumprir o propósito de Deus na tua vida, se você quer atender o chamado a qual Deus tem para ti, você precisa renunciar. Eu renunciei, tenho renunciado todos os dias. Fácil é? Não, claro que não é. A carne, ela quer se voltar às coisas da carne. Mas quando eu decido entregar minha vida ao Senhor Jesus e pedir a Ele todos os dias, para que Ele venha me sustentar, me restaurar, me fortalecer, vale tanto a pena, irmãos, que nós conseguimos vencer a artimanha do mal. Nós conseguimos vencer as armadilhas do inimigo. Então, não deixe de renunciar àquilo que te afastará de Deus. Renuncie. Peça a Deus ajuda. Só Ele, irmãos, só Ele poderá nos ajudar a vencer esse mundo mal. Esse mundo que nós já sabemos que já é do maligno. Só Ele para nos ensinar e nos ajudar. O quinto passo é servir com alegria. O chamado de Deus é para servir com alegria. Quando você entende o chamado de Deus, quando você entende o chamado de Deus é para você testemunhar, é para você ganhar almas, você passa a servir com alegria. Os dons e os talentos de Deus que Ele nos dá é para servir com alegria, não com peso, não com murmuração, com raiva, com revolta, não. É com alegria, é com amor, é com zelo. É com alegria, irmãos, que você sai para evangelizar, para ministrar a palavra. É com alegria que você vai para uma visita. Você se torna um canal de bênção. Como é maravilhoso. Como é bom, irmãos. Como é gratificante. Sai com alegria. É claro que tem dia que você está cansado. Você precisa de um renovo, de um sustento. Mas quando você, irmãos, buscar em Deus esse renovo, esse sustento, Deus ele vai te capacitar. Mas não faça a obra de Deus para se apresentar ao homem, para adquirir uma carteirinha, uma posição dentro da igreja. Não faça isso. Faça a obra de Deus com amor, com tremor, com zelo. Pare de querer adorar o homem, servir ao homem, fazer tudo para o homem. Você vai se decepcionar. Você vai certamente se decepcionar. Mas não se esqueça, nem que seja para limpar o banheiro da casa de Deus, nem que seja para você evangelizar o morador de rua. Vá com amor, vá com carinho, vai com alegria. E o sexto passo, perseverar. O caminho pode ser e ter desafio, mas a perseverança é fundamental. Deus nos capacita, nos guia em cada passo. Por isso devemos confiar nele e seguir em frente. Então, não desista. Aqueles que são chamados para o ministério devem buscar preparação, treinamento para servir com excelência. Amém? Que você venha ter um bom dia, um ótimo dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Que você venha receber do Senhor nesta manhã o agir dele, a manifestação do teu Santo Espírito. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.